O boletim da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado nesta semana, aponta que quase 70% dos registros de síndrome respiratória aguda grave das últimas semanas estão relacionadas ao coronavírus. Segundo a Fiocruz, o cenário de crescimento no número de pacientes com a síndrome está explícito nacionalmente e em todas as faixas etárias da população adulta. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o professor Sérgio Machado Rezende, que é o coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste e que foi ministro de Ciência e Tecnologia no governo Lula. Boa noite, professor Sérgio Machado Rezende. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão conosco essa noite. Maravilha. Professor, o senhor é atual coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, o senhor foi ministro de Ciência e Tecnologia no governo da gestão do presidente Lula. O que a gente pode falar para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, professor, deste atual momento da pandemia no Brasil? Uns, inclusive, já falam de uma quarta onda. E se é uma quarta onda, por que está acontecendo isso, professor? Cosmo, o que está acontecendo é que esse vírus, o coronavírus, ele é de uma transmissibilidade muito grande e ele sofre mutações. Então, nesses 2 anos e alguns meses, 2 meses, 3 meses de pandemia, os vírus se revezaram nesse trabalho de infectar a humanidade, né? Primeiro tivemos, o mais importante, o vírus Gama, depois uma variante chamada Delta, esse ano tivemos a Ômicron e temos agora as subvariantes, e cada uma com uma característica diferente. Então, pessoas que estão imunizadas para alguns tipos de vírus acabam ficando suscetíveis a outros. Então, o que está acontecendo é que nós tivemos um pico, que foi a terceira onda, muito séria, aqui no Brasil, no começo desse ano. Chegamos a ter quase 200 mil novos casos de Covid por dia, né? E depois os números foram caindo, e há cerca de um mês atrás, nós tínhamos mais ou menos 12 a 13 mil novos casos por dia. E agora os números estão quase 40 mil novos casos por dia. Então, começa a parecer que está surgindo uma nova onda. Não se sabe ainda se teremos realmente uma onda. Sabe-se que provavelmente esse aumento do número de casos é causado pela subvariante da Ômicron, né, a BA, e as pessoas já estavam considerando que a pandemia tinha ido embora. Então há uma tendência de relaxamento, porque as pessoas ficam cansadas de usar máscara, ficam cansadas de tomar as precauções. E aí, como o vírus continua circulando, então nós estamos tendo claramente uma subida nos casos e uma pequena subida nas mortes. Agora, ministro, de fato, quando também chega a temporada de outono e inverno, a gente também tem um aumento aí de síndromes respiratórias por conta desse período climático aqui na nossa... Não só aqui, mas em todo o planeta. Isso ocorreu já nesses 2 anos de pandemia. É de fato necessário que as pessoas intensifiquem a proteção, o uso de máscara, o distanciamento? Sem dúvida. É muito importante que as pessoas usem máscaras sempre que tiverem contato com outras, digamos assim, que não conheçam, em supermercados, em lojas, mesmo na rua, quando tem muita gente junta. Então, é preciso que cada um use máscara para eventualmente não transmitir para os outros, mas principalmente para se proteger. E é muito importante também, Ana, que as pessoas acabem de tomar todas as vacinas. Nós temos uma situação em que o número de vacinados com 2 doses é alto no Brasil, 82%, 83%. Mas o número de vacinados com a terceira, a quarta dose ainda é baixo. Então é preciso que as pessoas tomem a vacina contra a Covid e tomem a vacina contra a gripe. Agora eu preciso falar com vocês
sobre a questão do Nordeste. Me dê essa oportunidade. Não, é exatamente isso que eu ia falar, viu, professor? Porque, atualmente, o senhor é o coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. E aí, vários governadores tiveram a iniciativa no começo da pandemia, pós-pandemia, e continuam com essa preocupação. Como o senhor já tocou nesse assunto, seria bom de falar também da importância dos gestores, né, de cada gestor, para evitar aí a proliferação do coronavírus, né, entre a população e mais, né, o incentivo e o cuidado com essa população. Mas o senhor sabe, e vai falar para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Brasil Atual, da experiência aí do Consórcio do Nordeste, né, professor? Sim, veja, você tem toda a razão. O papel dos governantes é absolutamente fundamental. E o Brasil vive uma situação difícil, porque o presidente da República, desde o começo da pandemia, ele disse que essa doença não era grave, era uma gripezinha. Depois, quando alguns governos estaduais e municipais começaram a tomar medidas de isolamento social, ele foi contra essas medidas, porque dizia que ia prejudicar a economia. Passaram vários meses, quando a vacina foi noticiada e começou a ser utilizada em outros países, ele disse que o Brasil não tinha pressa em vacinar. E ele, então, dá um mau exemplo. Então, quando o presidente da República dá um mau exemplo, isso causa um efeito drástico. Vou citar um número importante. O Brasil tem cerca de 2% da população do mundo. 2%. Mas o Brasil tem 11% do número de mortes por Covid. Isso certamente é resultado do desgoverno. Além dele estar dando mau exemplo, ele trocou o ministro da Saúde várias vezes e ele dá contra-ordem. Então, o que aconteceu no Nordeste? O que aconteceu é que os governadores perceberam essa falta de coordenação do governo federal e como eles haviam criado o Consórcio Nordeste já para unir os novos estados do Nordeste em relação às questões do governo federal, porque o presidente da República começou a desfazer do Nordeste nos primeiros 6 meses de governo. Talvez porque ele não tenha sido bem votado aqui, como ele perdeu a eleição em todo o estado do Nordeste, ele fez pouco caso para o Nordeste. Aí os governadores criaram este consórcio Nordeste, que é uma articulação institucional, com um respaldo jurídico, institucional, para se organizar. E aí, assim que começou a pandemia, eles criaram o Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Para resumir o que aconteceu, no começo da pandemia, alguns estados do Nordeste, como Ceará, Pernambuco, Maranhão, tinham as piores situações do país. Isso era compreensível porque a situação social do Nordeste é grave, como sabe, as desigualdades são muito altas, a aglomeração, o aglomerado de pessoas é muito grande, mas passados 2 anos, os governadores ouvindo o Comitê Científico, o Nordeste tem hoje os menores números de casos e de mortes. Para dar alguns números, a média de mortes no Brasil pela Covid é de 310 mortos, óbitos por 100 mil habitantes, a média brasileira. O Maranhão tem 150 por 100 mil habitantes, menos da metade da média. A Bahia tem 200, Alagoas 210, aí depois Pernambuco, Piauí. O Nordeste tem, em média, 220 mortes por 100 mil habitantes, enquanto o Brasil, como eu falei, tem 310 mil. Então, os governadores do Nordeste resolveram ouvir a ciência e o resultado está comprovado agora, depois de 2 anos. Uhum. E, ministro, você falou sobre a importância também de colocar a vacina contra a Covid em dia. Importante também é colocar a vacina contra a influenza, a gripe também em dia, né? Sem dúvida. Ainda mais agora que chegou a época da influenza, aliás, já começou, as vacinas estão disponíveis no sistema público de saúde, no SUS, e as pessoas não estão procurando a vacina por tanto quanto anos anteriores. É muito importante se vacinarem, porque as pessoas com influenza são fragilizadas. E estando fragilizadas, têm mais propensão a pegar a Covid também.
E, ministro, professor, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, da nossa conversa, mas se é certo, e muitos falam que nós vamos ter que conviver com esta pandemia por um bom tempo, é mais certo ainda de que os gestores públicos têm muita responsabilidade no que diz respeito a orientar, a conscientizar e incentivar medidas de proteção e cuidados, não é, professor? Exatamente. Os gestores públicos devem estar permanentemente dizendo à população para as pessoas se protegerem, porque se protegendo, estão protegendo a todos. Isso vale não só para a Covid, para o coronavírus, mas vale também para a influenza. A gente pega gripe facilmente de um amigo, de uma amiga, numa conversa, num bar, num restaurante, de alguma maneira. Então, seria muito importante que a população brasileira passasse a usar máscara em certas situações, como os povos asiáticos fazem de maneira rotineira. Vamos colocar máscara na nossa... É lógico que às vezes incomoda, mas toda vez que nós tivermos, por exemplo, gripados, ir gripado para um encontro com amigos é uma certa irresponsabilidade. Vamos colocar a máscara. E ao mesmo tempo que nós colocamos a máscara, nós também estamos nos protegendo. Então, cabe aos governantes fazer as campanhas em prol da saúde pública e nós esperamos que os governantes tenham aprendido com essa Covid. Tá certo, então. Então, conversamos com o Sérgio Machado Rezende, que é coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste e que foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo Lula. Muito obrigada pela sua participação aqui no Revista Brasil TVT. Obrigado a vocês pela oportunidade. Boa noite. Abraço. Abraço. Um abraço.